Quem aqui já teve ou tem medo do escuro? Levanta a mão. Vocês já viram em algum lugar do mundo noticiário assim, ó, escuro matou 4 pessoas? Já viu? Pode ser em qualquer lugar do mundo. Existe essa notícia? Não. E por que você tem medo disso? Marçal, mas eu não tenho a coragem que você tem, então toca aqui. Éramos 2 então. Agora não tem mais ninguém não, porque você vai destravar hoje. No vídeo de hoje, Pablo Marçal vai mostrar as 5 fases do medo e como superar elas. Ficar parado em uma dessas fases pode impedir a prosperidade de chegar à sua vida. Então, veja o vídeo até o final e supere o seu medo. O que é o medo? O medo, você vai sempre lembrar dele, porque enquanto você estiver vivo, você vai ter esse negócio. Morreu, medo acabou. Agora, você precisa escalar esse medo. Tem um medo que é biológico e tem um medo que é emocional. Então, se você falar que vai resolver essa questão do medo, o que você precisa de fazer? Você precisa tratar esse medo emocional. O biológico, fique tranquilo. O biológico é aquele medo que a pessoa tem e que ela nunca vai ficar sem ter esse medo. O biológico tem a ver com o seu estado de sobrevivência. É isso que vai garantir que você esteja vivo. Então ninguém está falando para você ser um irresponsável, um inconsequente, mas hoje eu vou chamar a sua atenção, porque vários de vocês não prosperaram por um único motivo. Te faltou 1 segundo de coragem. Fala assim comigo, 1 segundo de coragem. O que é esse 1 segundo de coragem? Esse 1 segundo de coragem era para você ter uma outra quantidade de dinheiro dentro da sua conta. Alguns de vocês que ainda nem casaram, se tivesse 1 segundo de coragem, você não ia precisar curtir a foto daquela mulher ou daquele homem que casou com outra pessoa, porque você não teve coragem de falar na hora que tinha que falar. Você não ia estar mais nesse emprego, você não estaria até morrendo por causa da empresa, porque te faltou, fala assim comigo, 1 segundo de coragem. Quando falta esse 1 segundo de coragem, aí, meu amigo, a sua vida é postergada por 10 anos, 20 anos, 30 anos. Você que está assistindo aí, quero te pedir um favor. Aperta o like aí no YouTube, sei lá qual a rede social que você está. Você vai compartilhar esse negócio. Porque hoje, de fato, é o dia de perder o medo. E quem consegue canalizar o medo faz o seguinte. Essa pessoa consegue prosperar. Fala assim, ó, eu vou ativar a prosperidade. Marçal, me convença a ser próspero. Convenço. Quando alguém precisar da sua ajuda, você poder ajudar sem fazer conta, você acha que é um bom motivo para você prosperar, sim ou não? Quer que eu te dou mais um motivo ou não? Você morre de vontade de comprar as coisas. Eu quero te convidar a não ter desejo mais em comprar coisas, só dar ordem. Não tem mais esse negócio, eu estou com vontade de comprar. Não sei se você sabe, esse é seu futuro se você prosperar. Quer que eu te dou um terceiro motivo? Você que não prospera é arrogante, porque um monte de gente morre por falta de prosperidade da sua parte. Então é o seguinte, você não se abrir para ser natural com aquilo que Deus nos chamou, para governar a terra, essa é uma forma poderosa de matar as pessoas. Agora, se você não ficar indignado com esse espírito de miséria que tem na nossa nação, esse evento não é para você. Eu sei que a maioria de vocês vão prosperar muito, mas você vai ter que resolver essa questão sua com medo. Fala assim, ó, eu vou colocar o medo no lugar dele. Então presta bem atenção, hoje é um grande dia para isso. Se você falar dentro do seu coração assim, ó, hoje é o dia do basta, hoje é o dia do chega, é isso que eu quero, você vai mudar completamente a sua vida. Hoje você pode marcar o dia em que eu virei a chave. Marçal, qual foi a primeira vez que você se tocou que o medo destrói alguém? Quando eu li no final do livro de Jó, escrito o seguinte. O final do livro conta a história inteira de prosperidade, depois de queda, depois do levantar muitas vezes mais próspero. Mas tinha um código no final do livro. Me inspirou a escrever esse livro aqui, ó. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. E eu percebi que nós criamos sistemas. Eu vou te provar um deles aqui. Alguém aqui nesse ambiente já encontrou, que seja 2, 5, 10, 50, já encontrou alguma vez dinheiro na rua? Alguma vez? Sim ou não? Eu duvido que o seu cérebro pensou assim, ó, quando você encontrou, amanhã eu vou achar de novo. Ele não pensou desse jeito. Vou te falar por quê. Porque acerca de coisas que são boas e sorte, nosso cérebro nunca foi configurado e nem programado para ter esse tipo de pensamento.
Mas o contrário está configurado. Você está com medo aqui hoje, você fica pensando, nossa, amanhã vai ser pior. Nossa, amanhã vai acabar o dinheiro. Pensa ou não pensa? Então o seu cérebro vai viver o que você pensa. Fala assim, eu sou aquilo que eu penso. Aí você fala, nossa, Marçal, isso é motivacional. Então reclama com Salomão, foi ele que escreveu em Provérbios. Aquilo que a sua alma fala que é isso que você é. Interessante é que para coisas boas tem um fator interessantíssimo. Seu cérebro não está programado para repetir o padrão de pensamento. Mas para coisas ruins, seu cérebro está programado. Tá bom, se o problema de Jó era esse negócio de medo, como é que resolve o medo? Te dá o remédio químico. Quer dizer, eu vou te dar o remédio espiritual. O remédio espiritual contra o medo é o verdadeiro amor, lança fora todo. Vocês já conhecem, mas não usa. É igual beber água. Se beber água direitinho todo dia, você vai evitar um monte de doença na sua vida. Sabe disso, né? Mas não bebe. Melhor remédio que eu conheço chama água. Só que ninguém bebe. Bebi só 2 copos hoje. Você tinha que beber 30, cara. Mas quem aguenta beber esse tanto de água? Então tem que falar com o Criador que te fez 70% de água. E seu cérebro é uma gelatina de 90% de água. Se você não beber água, o potencial de hidrogênio do corpo vai ficar cobrando e você vai até pensar menos. Agora, entendendo as fases do cérebro, de forma química, você vai tratar muito rápido. Então, o tálamo, ele é o responsável pela recepção. O que é essa recepção? Você vai pegar o hipotálamo, ele faz a recepção através dos canais. É conhecido como VAC, né? Visual, auditivo e sinestésico. O tálamo, quando ele capta uma sensação, ou seja, recepção de sensação, ele ainda não determina se você está com medo ou não, ou se vai ficar com medo ainda. É muito rápido. As nossas sensações, elas são traiçoeiras. Escreve todo mundo assim, ó, sensações são traiçoeiras. Alguém já deve ter lido algum livro meu de inteligência emocional, feito o método IP. Lá eu desenvolvi uma técnica de inteligência emocional chamada CCC. Alguém já ouviu falar nessa técnica ou não? Quem aprender a usar isso aí e configurar o cérebro nesse modo, vai abrir 5 segundos, qualquer contagem para qualquer sentimento, sensação, emoção, qualquer energia que abrir no seu cérebro, você conta 5 segundos. Você não deu conta de resolver, desconecta disso. Significa que você não tem capacidade ainda, nem maturidade emocional para partir dali. Alguém fala mal de você, 5 segundos, você tentou resolver, não deu certo, sai fora e fala, vou pegar essa energia e vou mirar em outro lugar. Eu não tenho compreensão dela ainda. E eu faço isso até hoje e vou continuar fazendo isso enquanto eu estiver vivo. Então o tálamo, ele se engana com as sensações. E aí vem o número 2. Vou te explicar quimicamente, você nunca mais dá bobeira. Depois o número 2 é o córtex. Córtex pré-frontal. O que esse córtex pré-frontal faz? Esse córtex pré-frontal, ele equaliza os hemisférios do cérebro e começa a puxar os dados para falar assim, vamos decidir. Isso aqui já está catalogado como alguma coisa no passado que você teve medo? E é engraçado, você vai anotar uma experiência, uma atividade para você fazer. Você vai anotar assim, ó, preciso ressignificar os medos, porque senão eles aumentam de tamanho. Presta atenção no que eu estou te falando. Fala com a boquinha para você fixar. Fala assim, os medos aumentam de tamanho. Ou seja, não tem como eu estocar o medo e ficar por isso mesmo. O medo, ele é igual aqueles Goonies, que você taca água e eles vão multiplicando. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer um negócio absurdo. Nós precisamos fazer com que o medo diminua. Eu vou te ensinar qual fase que faz o medo diminuir. Se não tiver uma ação que diminui o medo, ou seja, a ação diminui medo. Ressignificação diminui medo. Resultado diminui medo. Se eu não conseguir fazer essas coisas, o medo não vai ficar estabilizado. Não existe estabilização de medo. Medo só cresce. É igual capim. É igual capim. O que você tem que fazer? Você precisa cortar. O medo continua. Então, se você não tiver essa administração, não tem como. No tálamo teve a recepção. O córtex está tendo um balanceamento para entender o que você já viveu. Aí vem o número 3, que é o hipocampo. Depois aí, se vocês puderem pegar uma foto aí para mostrar onde fica isso no cérebro, essa turminha aqui todinha fica pertinho, quase no centro aqui, ó, no rumo da orelha.
Você pega, aponta a sua mão aqui em cima da sua cabeça e acima um pouco da orelha. No conjunto central do seu cérebro está toda essa malharia aqui, ó, muito bem definida. Olha lá, ó. O tálamo, o hipocampo e o hipotálamo e hipófise. Esse lugar aqui, ó, fica um pouquinho aqui acima. E se você pegar aqui, ó, nessa região, com essa região, você achar o centro, é onde resolve todas as emoções. Não é nessa capa grandona do cérebro, onde está ligado 86 bilhões de neurônios. É no centro. Por isso o medo, ele define o centro da direção de uma pessoa. É aí que é o problema. Essa caixinha desse tamanhozinho determina tudo que vai acontecer na sua vida. Se você realmente tiver medo de ficar pobre, você não vai prosperar. É impossível. Por isso temos que regular os sensores. Fala assim: preciso regular os sensores. Escreve todo mundo na internet assim, ó: preciso regular os sensores. Por quê? Hoje é dia de perder o medo. Aí você fala assim: eu vou perder, vou eliminar, vou tratar. Se você quiser a palavra certa, é ressignificar, reconfigurar. Aquilo que eu tinha medo, só para você ter uma noção. Quem aqui já teve ou tem medo do escuro? Levanta a mão. Vocês já viram em algum lugar do mundo noticiário assim, ó: medo matou 4 pessoas. Ó, escuro matou 4 pessoas. Já viu? Pode ser em qualquer lugar do mundo. Existe essa notícia? Não. E por que você tem medo disso? Porque você não amadureceu essa sensação. Você não questionou essa sensação. Você, desde pequeno, está bloqueado nisso. E se você não desconectar disso, sua vida vai ser um negócio 100% emprestado. Porque o medo do escuro vai levar você a ter medo de um monte de coisa. Quem aqui tem medo de altura? Levanta a mão. A altura já matou alguém, gente? Já, aí o avião caiu. Quem matou foi outra coisa, não foi a altura. Tem gente, morre uma pessoa por dia em média mexendo no celular. Você tem mais medo de avião que de celular. Se eu te falar que o celular está matando mais gente do que o avião. Tem gente que fala: nossa, eu morro de medo de avião. Você morre de medo de avião, mas é muito mais perigoso viajar de carro na rodovia. Muito mais, muito. Não, mas o avião, na hora que está voando, ele fica alto. Ô, meu filho, ali é o lugar mais seguro do mundo. O problema do voo é na hora de pousar, não é lá em cima. A maioria dos BOs que dão, não é na hora de estar lá em cima, é na hora de pousar. Agora eu estou com medo então do pouso. Não, mas só para você saber que tem que pousar certinho, senão vai dar errado. Você chega voando, você tem que cortar o motor, chegar e pousar. Já destravou vindo hoje. Então é o seguinte: se você entender essas etapas, aí eu vou te mostrar algumas coisinhas a mais que você precisa entender. Vou te mostrar as irmãs do medo e nós vamos arrancar esse trem daí de dentro. Vários de vocês que nem tinham pretensão de gravar vídeos, nem de ter produtos, nem de prosperar, se lascaram assistindo isso aqui hoje, que você vai prosperar. Fala todo mundo assim: eu vou prosperar. Eu só acredito numa coisa em relação à mudança do nosso povo. Não é educação de MEC, não é educação de escolarização. Isso não é uma crítica, porque agora está moda na mídia falar que eu estou criticando tudo. Eu criticando? Eu estou fazendo, vocês têm que me respeitar. Eu já estou fazendo, não vou parar de fazer. E vocês precisam de respeitar. Porque você ganhar um salário de 10, 15 mil, para você ficar no ar-condicionado, falando o que você acha da vida, não, seu viés cognitivo negativo, filosófico, sem saber dar resultado na sua própria vida, querer ensinar alguém que está fazendo, você me respeita. Vai caçar outra pessoa do seu grau, da sua magnitude, pra você falar que é daí para baixo, aqui para cima é outro ambiente, você nem imagina o que nós estamos fazendo. Seguinte, está comprovado que nossos alunos da escolarização, quando termina o ensino médio, eles não entendem, 95% deles não sabem nada de matemática básica. Ou seja, isso não é educação, isso chama-se escolarização, e eu posso dar a sua aula depois. Escolarização não é educação. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de entender as coisas, e o meu objetivo com vocês que estão aqui me assistindo, tanto pela internet quanto no presencial, é que vocês virem educadores. Marcelo, mas eu não tenho um dom da comunicação. Então bate aqui, nós somos 2, eu também não tinha. Vírgula. Tinha, mas estava enterrado. Marcelo, mas eu não tenho a coragem que você tem, então toca aqui. Éramos 2 então. Agora não tem mais ninguém não, porque você vai destravar hoje.
Não, Marcelo, mas eu só quero ser bem sucedido. É disso que eu estou falando. Ser bem sucedido é passar uma mensagem para o próximo. Sucessão. Não, mas irmão, eu queria era fama. A única coisa que você não tinha que querer na sua vida é fama. Porque é a pior coisa que eu já arrumei até hoje. De tudo que eu já arrumei até hoje, eu posso assegurar para vocês. A pior coisa que eu já arrumei na minha vida foi esse tal de fama. Engraçado, de noite ninguém te compreende. Mas quando as pessoas te conhecem melhor, não, agora é herói. Esse aí é o melhor que tem. Independente do que alguém estiver falando, continua fazendo o que o seu coração manda. Você tem medo do que as pessoas falam, você sempre vai ser controlado. Você não tem que ter medo. Fala assim, eu não terei medo do que as pessoas falam. Então vamos resolver isso aí. Então é o seguinte, o hipocampo vai fazer você ter uma recuperação das memórias. Então está aqui, ó, memórias. Essa recuperação das memórias faz com que você tenha novos estímulos. E acredite, até essa terceira fase, o que acontece nessa terceira fase? Você ainda não decidiu entre fugir e não decidiu entre fazer. Você tem que é demorado. É claro que é em milissegundos isso aqui. Você ainda não decidiu se vai ou se fica. O que você tem que fazer então? Continuar o percurso, porque o segredo está aqui no próximo. Ó. Na amígdala. E eu posso falar, as pessoas que se resolvem no medo, elas se explodem na vida. Eu era um cara muito medroso. Eu ficava pensando, meu pai não pode se decepcionar comigo. A minha mãe não pode se decepcionar comigo. Meu pastor não pode se decepcionar comigo. Aí teve um dia que eu falei, todo mundo vai ter que se decepcionar comigo. Que eu preciso descobrir o que tem dentro de mim. Até eu mesmo vou decepcionar comigo. Ei, você vai notar o seguinte. Não é só as pessoas que têm que se decepcionar. É o seu projeto que você nem sabia sobre você que vai ter que se decepcionar. Você vai ter que criar uma decepção interior. E falar, cara, mas você estudou para isso. Aí você vai falar, pois é, que decepção. 5 anos de faculdade de Direito que eu fiz. Queria ser delegado federal, queria ser juiz, queria ser um tanto de coisa. Eu amo que algumas pessoas falam, tá vendo, ele não consegue ser nada daquilo que ele queria. Graças a Deus, é só um coração obediente que tem coragem de ter isso no currículo. Isso é um fracassado. Eu sou um fracassado naquilo que me propus a fazer. Marcelo, mas não é possível, onde você está? Por isso que eu fui um fracassado. Se fosse do meu jeito, eu ia estar escorado em alguma coisa. Mas o que eu fiz? Eu tive que ser uma decepção para mim mesmo. 5 anos estudando um negócio, dando um duro, eu mesmo pagando aquela faculdade ali. Eu lembro como que foi pagar aquela faculdade. 5 anos ralando, quando termina, e aí, vai seguir a carreira? Eu não sinto que é isso que eu tenho que fazer. Isso é uma decepção. Aí eu falei, não, meu negócio é uma empresa de telefonia, eu quero ser o presidente. Chegou um dia, meu coração falou, sai daí. Eu falei, mas é a segunda coisa que eu estou largando. Eu pensei, o que vão pensar de mim? Não precisava de pensar, já estavam falando. E mais uma vez eu tive que me decepcionar. Eu fui para a empresa do meu sogro. Fiquei lá 3 anos e meio. Chegou o grande dia, eu falei, agora eu vou embora. Aí eu pensei, mano, você vai parar com nada. Felizes são aqueles que nunca param. E que sempre ouvem aquilo que Deus colocou no coração. Se você entender esse recado, é muito difícil quando as pessoas querem te controlar ou quando você quer controlar o mover de Deus. Fala assim comigo, ninguém tem a capacidade de controlar o mover de Deus. O que é o problema? Se você não parar de crescer, você vai ser escalado para obras maiores. E as pessoas não entendem isso. Se as pessoas entenderem isso nem é religiosidade. É só ser natural, cara. Você olha para o processo da natureza, você vai entender que a natureza funciona sem ninguém dar palestra para ela. A natureza não precisa de ninguém, nem ler livro. O que eu mais amo na formiga é que ela não vai no culto. Nem tem Bíblia. E ela faz aquilo que Deus pôs no coração dela. Feromônio, vai seguindo a outra. Não precisa de ninguém ser líder de ninguém. Vá! Então é o seguinte, presta bem atenção aqui, ó. O último passo aqui do 5. Hipotálamo. Hipotálamo. Aqui, ó, é onde você decide, você vai lutar ou fugir. Fala assim comigo, lutar ou fugir. O que acontece? Se você fosse um lutador, sendo um lutador, acontece algo dentro de você. Você tem 3 saídas. Ou você treina para lutar, ou você desiste antes do caminho. E aí dentro da luta tem 2 resultados, não tem 3. Ou você apanha, ou você bate. Em todos os casos, quem luta já venceu. Porque nós não viramos aquilo que é o resultado depois da luta. Sabe o que nós viramos? Nós nos transformamos num guerreiro no treino para a luta.
Uma das coisas, Eliette, que mais me destravou fazendo o Ironman e Ultraman, não é o que eu vivi depois da linha de chegada. 9 horas e 46 minutos, virei Ironman. 35 horas e 17 minutos, eu virei Ultraman. Não, foi o que eu construí antes para fazer isso. Deixa eu te explicar algo. Não há ninguém tão bom que não possa melhorar. Se está vivo, dá para melhorar muito. Dá para se transformar muito. Dá para crescer muito. Marçal, quem não dá conta de crescer ou melhorar na vida? Quem morreu. Quem morreu. Marçal, só isso? Sim, quem morreu é aquele que tem medo. Se você tem medo e fala que está vivo, você é um morto já, você é um zumbi. E ali no hipotálamo, que é a 5ª fase, é a fase mais poderosa. É a hora que você decide ir para cima ou a hora que você decide fugir. Imagina se eu tivesse com medo num palco desse, o que ia acontecer? Eu ia fugir. E o fato de fugir ia acontecer o que no evento? Vocês não estão esperando? Não tem 85 mil pessoas assistindo ali? Não, mas eu vou fugir. Não, não vai fugir, você tem que encarar. Cada vez que você encarar um medo, isso vai fazer você ficar melhor. Cada vez que você encarar um desafio, isso vai fazer você virar um ser humano melhor. E aí está o grande lance. Esse medo emocional, toda vez que você dominar sobre ele, eu estou te falando, vai ser primeiro dezenas, depois centenas, depois milhares, depois milhões de pessoas vão ser beneficiadas porque você venceu o medo. Pelas pessoas que você vai resgatar e salvar, faz muito sentido você quebrar o pau. Alguns de vocês têm medo de tomar uma atitude ousada porque vai acabar com o seu dinheiro. Quem falou que você depende disso? Ah, Marçal, mas nós estamos no capitalismo, então anota o código aí, criar seu próprio sistema. Marçal, não estou entendendo nada. Crie seu próprio sistema. Se alguém tirar tudo que você tem, você morre? Não? Então você não pode dar a vida por uma coisa que se alguém tirar de você, você não vai morrer. Você pegou o código ou não? Se tirarem tudo de você, você morre, Mateus? Não. Então como dar a vida por uma coisa que se for tirado de mim, eu nem vou morrer? Ou seja, desvincula a sua vida disso. Agora, alguém que tem um poder eterno de tirar minha vida, é onde eu tenho que dar minha vida. Fala com a boquinha assim, ó como é que vai diminuindo o medo agora dentro de você. Fala assim, ó, todo medo que eu tenho está vinculado com o medo da morte. Esse é o maior medo de todos, medo de morrer. Se você se resolver, você não acredita que vai acontecer, vai baixar a pressão de todos os outros. Ô Marçal, você não tem medo de morrer? Quem conhece a vida eterna tem um quê com a morte?